Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pequeno Buda. Namastê. É com muita alegria que eu estou aqui em mais uma pérola de sabedoria unido a você. Que esse conteúdo aqui possa te levar a um momento de reflexão pessoal. É para isso que cada um desses vídeos são gravados, para que você possa mergulhar dentro de si mesmo e buscar realmente se conhecer, não é verdade? Porque nós não temos outro caminho. Tudo que é externo, tudo que nos direciona para esse externo, muitas vezes é um campo de fuga. Inclusive eu estava lendo aqui no Zen no Meio do Furacão, no trecho A Preguiça, e tem essa frase aqui que eu escrevi: a inércia é uma das piores coisas que podem acontecer ao ser. Não é verdade? Tem outra aqui que é: a preguiça pode lhe aprisionar e direcionar a um campo de depressão, sem dar vontade sequer de levantar da cama, não o deixando fazer aquilo que precisa ser feito no momento presente. Tem outra frase aqui, curtinha: pense bem naquilo que tem que fazer. A preguiça pode ser uma blindagem que criou para fugir de suas obrigações e de si mesmo. Já pensou sobre isso? Que a preguiça, na verdade, ela pode estar te limitando, né? Porque no fundo você não quer fazer algo. Então você fica se corrompendo a todo instante, se colocando em um campo de inércia. E quando nós não estamos em movimento constante, o que acontece? Nós caímos em sofrimento. É como se a nossa energia ficasse ali parada, acumulada. Sabe a panela de pressão? Imagina a panela de pressão ali acumulando aquela pressão, não dando vazão a ela. Vai chegar um momento que ela vai, explodir, né? Então nós devemos levar em consideração que nós não somos só um mero corpo físico. Nós somos um espírito, uma alma única habitando esse corpo, né? E essa alma, por ser única, ela precisa manifestar aquilo que ela tem de único. Se ela não manifestar aquilo que ela tem de único, ela vai se sentir deprimida. E aí nós entramos em um campo de depressão, um campo de tristeza, um campo de sofrimento. Agora, quando a alma ela está manifestando aquilo que ela tem de único, aquilo que ela tem de belo, aquilo que ela tem, ela veio, né, para oferecer aquilo para o universo, pois todos nós somos fragmentos do Criador. E o Criador, ele é onisciente, onipresente, ele está em tudo, ele está em todos. Nós não temos o que evoluir, nós estamos aqui para experienciar, para experimentar, para colocar em prática esses dons divinos presentes em cada um de nós. E aí vem a grande pergunta-chave, né? Como você está fazendo para manifestar isso? Como está a sua vida? Como você está se projetando no mundo? Hoje você se sente alegre, feliz, positivo ou não? Você está com o seu corpo de dor ativo, você vive reclamando, você vive em sofrimento, você vive ali sempre vivendo numa forma de ladainha, sabe? Se você com certeza já conseguiu se conectar consigo mesmo, então você é um dos poucos que visualiza o mundo, que visualiza as pessoas, que visualiza todas as situações que ocorrem de uma forma muito mais expansiva, e parabéns por isso. Parabéns, porque é algo que está aí para todos nós. Não são exceções, sabe? Não é só ele pode porque eles são os escolhidos. Não, está aí para todos nós. Todos nós fomos chamados para isso. Porém, alguns escutam, outros se fazem de surdos. Alguns conseguem ver, outros se fazem de cegos. Alguns conseguem se expressar através do dom da palavra e aí ajudam, né,
ajudam os outros com esse dom, porém outros preferem reprimir todo esse conteúdo divino. Porque quando nós ajudamos o outro, nós estamos ajudando a nós mesmos. Somos uma grande família universal. E isso precisa ser compreendido de fato, né? E aqui eu tenho em minhas mãos o potinho de 365 mensagens. Hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente. Então vamos pegar a nossa mensagem. Mensagenzinha essa especial. Vamos ver. Hoje nós tiramos uma mensagem de Buda, hein? A vida não é uma pergunta a ser respondida, é um mistério a ser vivido. Buda. Gente, para quem me conhece assim, para quem é bem próximo, sabe como eu gosto, né, dos ensinamentos do budismo, daquilo que Buda trouxe para nós e que acho que ainda é talvez muito mal compreendido por muitas pessoas, né? Buda dizia que nós devemos sentir com o nosso coração. Nós devemos entender essa voz que vem do nosso coração. No início do vídeo eu lhe chamei de pequeno Buda. E eu digo que nós temos o nosso pequeno Buda em nosso interior. E quando nós passamos por um momento de desafio, de dificuldade, um momento confuso em nossas vidas, nós devemos voltar a nossa atenção para nós mesmos. Eu sei que muitas vezes nós nos projetamos queremos buscar uma ajuda externa, mas e nós aqui? Por que não conversar com esse pequeno Buda ativo em nosso coração? Por que não dizer, pequeno Buda, eu estou aqui. Pequeno Buda, por que isso aconteceu comigo? O que eu preciso compreender? Fale comigo. Eu estou aqui lhe dando atenção neste momento. Porque caímos muitas vezes em campos de sofrimento por não dar atenção a nós mesmos. Atenção àquilo que nós precisamos manifestar. Atenção aos traumas que nós precisamos tratar. Atenção às dores. Atenção aos nossos sonhos, aos nossos desejos. Atenção a tudo aquilo que a gente vem reprimindo e esse lixo a gente vai acumulando a ponto de não caber mais nada. Mais nada. E aí vivemos como aquela panela de pressão ali, onde não dá vazão para o ar. Vivemos como se nem lembrássemos de respirar. Deixamos o automático tomar conta. E quando isso tudo acontece, nós deixamos de viver o mistério que é a vida. Porque dentro desse mistério que é a vida, quando nós ficamos nos questionando muito sobre algo e deixamos de viver as experiências, que essas experiências trariam as respostas. E quando nós vivemos esse campo de inércia, apenas questionando, nós entramos num campo de sofrimento. Porque as verdadeiras respostas, elas vêm quando nós nos entregamos às experiências. Quando nós confiamos, quando nós soltamos, quando nós nos permitimos experienciar. Porque há tantas coisas, há tantos mistérios que nós podemos compreender. Há tantas energias, há tantas possibilidades, há tantas consciências. E
tudo isso é um grande mistério. É um grande mistério. E aí, se nós não nos permitimos, nós nos apegamos muito àquilo que é supérfluo, aquilo que é externo, né? E vivemos com medo do amanhã. Se você não se permite, você é aquela pessoa que vive com medo do amanhã. Você vive controlada mentalmente, porque se você não tem controle sobre si mesmo, outros terão sobre você. E por que viver dessa forma tão agoniante, depressiva, repleta de ansiosidade? Se você é um mistério, por que não compreender, como disse Buda? Por que não compreender a si mesmo? Por que não voltar a atenção para si mesmo? Por que não compreender todo o mistério que há em você? Eu sei que o material, ele é extremamente importante. Eu sei disso, eu nunca disse que não. E nós devemos ter em abundância, nós devemos ser prósperos aqui. Mas nós não devemos viver com foco apenas nisso. Porque ser próspero é ser próspero em diversos sentidos na vida. É você ser próspero em saúde, é você cuidar um pouquinho de si mesmo. Isso é se amar. É olhar para dentro de si, é conversar sim com o seu pequeno Buda. Próspero é você estar bem consigo mesmo, porque o restante é uma consequência. É uma consequência. E essa consequência, ela é mágica, ela é bela, ela é maravilhosa. Porque aí nós entramos já num outro assunto que é frequência vibracional. E quando você vibra de uma forma mágica e maravilhosa, se entregando a esses campos de experiência, o universo ele vai trazer situações que vão responder às suas questões. E você vai entender por que aquilo aconteceu. Talvez aquilo que estava acontecendo fosse para apenas te direcionar para o momento presente, para o aqui e o agora, para algo novo, para algo do qual você, se não passasse por aquilo naquele momento, se não ativasse certo campo de dor, talvez não te levasse a este momento que é extremamente importante para você. Extremamente. Então, não há como jogar pérolas aos porcos, entende? Tudo tem o seu momento, precisa ter uma trajetória. Então, o conselho que eu lhe dou, mais uma vez, é escute a voz do seu coração. Converse mais consigo mesmo. O dia tem 24 horas. Pega ali, reserva um pouquinho dessas 24 horas para que você integre a si mesmo, para que você se perceba. Dê atenção a você. E quando tudo isso acontecer, quando você aprender a soltar, quando você aprender a se amar, quando você conseguir visualizar que não existe apenas o sofrimento, mas existem muitas coisas belas e mágicas acontecendo neste exato momento, você vai perceber
que todo esse mistério, tanto interno quanto externo, está aqui para você experienciar, experimentar. Então, ame-se, sorria para si mesmo, controle os seus pensamentos, aprenda a silenciar, porque se você viver sempre na agitação, na correria, você não vai conseguir silenciar. Sabe aquele celular que está sempre tocando a todo momento? É mensagem de WhatsApp, é mensagem disso, é notificação daquilo, é o cliente chamando, é alguém da família, é um amigo, são aqueles grupos e a mensagem vai subindo a todo instante, o celular nunca para. Então, em algum momento, você tem que colocar ele no modo avião. Ou você tem que desligá-lo. É isso que você precisa fazer. Se colocar um pouquinho no modo avião. Se desconectar um pouco dessa agitação. Ó. Respira e não pira. Namastê. Até uma próxima. Vitória sempre. Na luz de Deus, que nunca falha.